Sim, então, bom dia, bom dia. Vamos escrever aqui qual é o conteúdo, que é presunção, né? Então vamos lá. Presunção. Presunção dos filhos, né? Vamos colocar assim. 2 filhos, filhos amados. Pronto. E agora eu fixo. Isso. Ai, que frio. Né? Então vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem, as pessoas entrarem, para a gente dar início ao quarto café com terapia. Né? O meu tá bem quentinho, porque hoje aqui em Porto Alegre, ao menos na hora que eu acordei, às 8 horas da manhã, estava marcando 10 graus. Agora eu não consegui ver quanto tá. Mas eu tô aqui bem protegida, com manta no colo, com aquecedor nas minhas costas, para dar bem certo esse nosso café. Aguardando a entrada das pessoas. Hoje não vai durar muito tempo, porque esse subtítulo ele tá curto, quer dizer, vai depender da interação do público, né? Então, aguardando ainda. Porque conforme a interação das pessoas, pode durar um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo, né? E eu adoro quando as perguntas chegam. Como chegaram ontem à noite, da forma como chegaram. Aguardando ainda, hoje as pessoas estão demorando mais um pouquinho. Ao menos acho que do sul, quem não está tendo que levantar para ir trabalhar, estão preferindo ficar debaixo das cobertas, né? Ok. Enquanto isso, eu aguardo. Bom, de qualquer forma, eu vou começar. Primeiro, deixar assim bem claro o que significa a palavra presunção. E claro que eu, como professora e terapeuta hoje, fui em busca, porque cada um tem um conceito, né, do que significa a palavra presunção. O que viria a ser presunção, então? Então, de acordo com o dicionário, presunção é o julgamento baseado em indícios. Então, quando a gente tem julgamentos baseados em indícios, então a gente está cometendo a ação da presunção. Tá? Então, isso é só para ficar claro para o nosso capítulo de hoje. Bom dia, Marina. Marina Guzmão, olá. Que bom que você está aqui. Então, relembrando ontem, né, quando a gente terminou com a frase do Bert Helling, que a uma criança não é permitido nem entender e nem perdoar. E aí ele termina assim a frase, a escritora, que é a jornalista Gabriele Roper, né? Ela diz que ela coloca com exclamações, porque é como se ele tivesse falado de uma forma muito firme, Bert Helling, né? Que presunção é os filhos ou a criança querer entender o que aconteceu na vida pregressa dos seus pais. E aí é o subtítulo de hoje, a presunção e suas consequências. Aí ela conta aqui que houve um grande burburinho nesse momento, né, que o Bert fala sobre essa, que é uma grande presunção dos filhos, das crianças quererem saber da vida pregressa dos pais. E aí então ela ainda pergunta, né, as crianças têm um senso intuitivo e de justiça. E então, por que não deveriam perguntar?
A jornalista pergunta para ele. É porque elas percebem quando os pais têm algo que lhes pesa na consciência. E né? Nós, enquanto filhos e filhas, a gente sabe quando tem algo no ar, porque a gente consegue, vamos dizer que, ler a nossa alma, né? Ler a nossa alma familiar. A gente consegue perceber que, a criança consegue perceber que tem algo no ar, algo nessa memória. E aí ele diz assim, né? O Bert diz sim, elas podem perceber, as crianças podem perceber, as crianças e os filhos podem sentir tudo, mas não devem se envolver. Então é por aqui que vai essa nossa conversa hoje, né? Sobre essa presunção dos filhos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Buluca Borboleta. Que alegria vocês aqui. Bom dia mesmo. Ó, todo mundo com seu cafezinho na mão, né? Quem é do sul tá passando frio, ou não. E quem não é do sul, o inverno é menos rigoroso, né, Fábio? Fábio e a Marina, que estão aqui comigo hoje, que são aqui do sul. A Buluca eu não sei de onde é. Então, continuando tomando café, porque ele vai esfriar, né? Continuando, então, esse raciocínio aqui, junto com... lembrando sempre que é um livro com o pensamento do Bert Hellinger, baseado em entrevistas dadas para Gabriele Rovell. É assim que escreve, né? Gabriele Rovell. Então, baseado sempre nesse livro aqui, tá? Então, quem não conseguiu assistir às lives anteriores, é só buscar ali no IGVT, que elas estão lá. Só a segunda que eu fiz uma besteira e não consegui gravar. Mas ele não tem problema. É só continuar. Ele fala assim, né? Então Bert diz que sim, elas podem perceber, mas elas não devem se envolver. Elas quem? Para quem chegou agora. Elas, as crianças, os filhos. E aí a Gabriele continua a perguntar. As crianças não são adultos. Elas simplesmente fazem perguntas com toda a inocência delas. Só por causa disso elas precisam ser castigadas com uma doença? Então, quem não assistiu às lives anteriores ou quem não está me acompanhando desde o início, por que ela fala das doenças, né? Porque no início desse capítulo, esse é o primeiro capítulo do livro, ele afirma, o Bert afirma que nós vamos sofrer com alguma doença se a gente ficar alinhado à memória de dor, de traumas, enfim, que a nossa família vive, né? Pelo campo morfogenético. E aí a pergunta é isso, e a resposta dele depende naturalmente do que se trata, né? Para a pessoa, para a gente desenvolver uma doença. Se tiver relação com a culpa dos pais ou com o relacionamento íntimo deles, qualquer pergunta dos filhos é pura presunção. Então, muitas vezes, nós, enquanto filhas, enquanto filhos, a gente quer... porque a gente percebe, a gente tem as crianças, né, e os filhos têm uma antena parabólica, né, eu costumo dizer assim, que a gente percebe que algo não está muito bem, ou que a história não foi bem contada, e a gente fica querendo saber por curiosidade, e às vezes para querer ajudar. Só que quando a gente faz isso e recebe a resposta, o que é comum do ser humano? Comum do ser humano é julgar. Então, no ato de julgar nosso pai e nossa mãe, a gente está cometendo um erro, né? A gente comete um erro dentro do julgamento. O julgamento que a gente faz, o julgamento que a gente comete relacionado ao que aconteceu com os nossos pais e mães,
Esse julgamento ele é um erro porque nós, enquanto filhos e filhas, não estamos aqui para julgar nenhum nem o outro, né? Então, a gente tem que estar com o coração aberto para receber e aceitar nosso pai e nossa mãe do jeitinho que eles são, né? Com tudo que eles nos trazem para melhorar o nosso desenvolvimento. Porque lembra na live de ontem à noite, quer dizer, lembra, quem estava ontem à noite na live, né, que o assunto foi sobre adoção, que nós nascemos na família que nós precisamos nascer para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, enfim, é a família que a gente precisa, né? Então, quando a gente fica tentando entender ou tentando querer saber com curiosidades ou para ajudar o nosso pai ou nossa mãe, é pura presunção, de acordo com Bert Helling, né? Voltando, a presunção é o julgamento baseado em indícios. Então, nós temos indícios e aí nós julgamos. Olha, tá vendo? Tá vendo por que o nosso pai cometeu isso ou aquilo? Né? Ou então, não, ele não deveria ter feito isso. Quem sabe, se ele não tivesse feito isso, eu não estaria numa condição de vida melhor. Quem sabe, se a minha mãe e junto com o meu pai não tivessem tido uma quantidade menor de filhos, eu não poderia estar numa condição econômica melhor, podendo ter feito uma faculdade, porque com esse monte de irmão não pude, né? E aí vão os julgamentos, e esses julgamentos que a gente comete contra os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe, eles acabam a gente acaba desenvolvendo doença, né? Que está na live anterior, né? Sobre as doenças. Doenças que a gente desenvolve de uma maneira e de um formato inconsciente. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui para dar um bom dia para minha madrinha de formatura e uma ferreira presente nesse momento. Um beijo enorme, Ilma. Muito obrigada por ter comparecido nessa manhã fria do Rio Grande do Sul. Você que mora em Esteio. A Ilma, ela deu um módulo para mim no curso que eu fiz de formação. Foi com ela que eu fiz a primeira constelação com bonecos e foi quando eu comecei a ter interesse por essa prática, né, de terapia. Muito obrigada por estar aqui. Noelma também, o Maurício, o professor que já fez uma pergunta aqui, o Edno, que já eu entro na sua pergunta, tá bom, Edno? Ele fala no caso de um trauma que tem um nível de gravidade devido ao acontecido. E nesse caso, né, a gente deve querer saber? E aí vem a resposta, eu acho que eu já dei, né? Quando a gente, de acordo com Bert Helling, quando a gente tenta entender o que aconteceu com os nossos pais e nossa mãe, a gente entra no julgamento. E o julgamento é uma das piores coisas que a gente pode cometer contra qualquer pessoa, principalmente em relação aos nossos pais e mães, tá? Então, continuando aqui, ele fala assim, né, na resposta que ele dá para a jornalista, ele fala que se tiver a relação com a culpa dos pais ou com o relacionamento íntimo deles, qualquer pergunta dos filhos é pura presunção. Daí aquilo que eu já expliquei, né? E se tratar de uma culpa, os filhos vão colocar os pais diante do seu próprio tribunal deles, né? Como se eles colocassem o pai e a mãe lá no tribunal, apontassem o dedo assim para eles e perguntassem: vai, justifiquem-se. Por que vocês fizeram isso? É mais ou menos assim, né? Que intimamente no nosso imaginário a gente acaba fazendo em relação ao nosso pai e à nossa mãe. Porque a gente fica querendo, pausou aqui o meu vídeo, pronto, a gente fica querendo uma justificativa das ações dele.
Enquanto nós não temos essa... qual que é a palavra? Nós não temos esse direito. Por quê? Eu digo em várias lives e vou continuar a dizer, tá? Nós, o que eles tinham de melhor para nos dar, eles já nos deram, que é a vida. E o nosso primeiro sucesso enquanto ser humano... Pausou de novo, tem uma pessoa querendo falar comigo no WhatsApp. O nosso primeiro sucesso, ele é o quê? Ele é respirar. Quando a gente nasce, passa pelo canal de nascimento da nossa mãe, que a gente respira, mesmo que tenha sido de cesariana, aquele é o nosso primeiro sucesso, permitido pelo nosso pai e pela nossa mãe. Isso é maravilhoso, né? Essa honra que a gente precisa ter e gratidão ao nosso pai e à nossa mãe. Então, querer ficar vasculhando o que o nosso pai ou nossa mãe fizeram na vida pregressa. Opa, desculpem. De fato, tem uma interferência aqui de uma conversa de WhatsApp. A gente querer ficar querendo entender o que aconteceu na vida pregressa deles é presunção, de acordo com o Hellinger, e nós, consteladores sistêmicos, vamos concordar com isso. Né? A minha querida professora Ilma está aqui, Ilma Ferreira, uma grande consteladora também. Ela também atende online e é muita presunção, né? Porque é querer ficar colocando o dedo na cara dos nossos pais pela condição de vida que a gente tem hoje. Meus amigos e minhas amigas, a vida que nós temos hoje é graças a esse pai e a essa mãe. E eles nos deram tudo o que eles tinham para nos dar. E por mais que pareça que tenha sido ruim em alguns aspectos, era o que eles tinham para dar. Lembre-se sempre que... Vou pegar minhas canetinhas aqui de novo, igual eu peguei ontem à noite. Lembre-se sempre que tanto um pai quanto uma mãe, ou um pai e uma mãe, antes deles serem pai e mãe, eles eram pessoas. E um pai e uma mãe, eles são seres comuns. São pessoas comuns que fizeram a grata bênção de nos dar a vida. Mas eles são pessoas comuns. Certo? Tanto um quanto o outro tem dores, tanto um quanto o outro tem questões na sua vida, na sua alma familiar de cada um, no sistema de origem de cada um deles, existem outras histórias também e que eles também carregam. Então, quem somos nós, filhos e filhas, para querermos investigar a vida pregressa dos nossos pais, né? Já eu vou abrir para as perguntas, tá? Hoje eu falei lá no início, para quem não estava presente, que esse café hoje vai ser um pouco curto. Vai depender da interação de vocês aqui nessa conversa, porque esse subtítulo ele é pequeno mesmo, porque logo depois ele dá um exemplo de uma constelação que aconteceu e de uma doença, né? Porque a jornalista pergunta lá no início, que culpa? As crianças são inocentes delas ficarem perguntando por que elas têm que trazer uma doença. Traz a doença porque essa criança vai crescendo e ficando adulta. E nessa adulteza, vamos colocar assim, ela continua julgando seu pai e sua mãe. E acaba se identificando com essas dores que eles tiveram, né? Bom, e aí o tanto que o Bert, aqui, logo aqui embaixo, ele diz, se os filhos fizerem isso, eles vão castigar a si mesmos. Quantas vezes a gente é acometido de uma dor, de uma doença, de uma vida que não progride? Muitas vezes é porque a gente está ali, ó, julgando, colocando o dedo na cara do pai ou na cara da mãe. De por que é que vocês não fizeram isso? Ou por que vocês não agiram de maneira diferente? Tanto o pai quanto a mãe
tem os seus motivos, né? E aí ele fala, mas aqui embaixo, o livro, né? Quando ele fala assim, que mesmo que os pais contem voluntariamente algo do seu relacionamento conjugal, por exemplo, quando a mulher diz, o seu pai é impotente, ou não fazemos sexo, ou algo parecido. Ou se o pai fala algo menosprezando a mãe e o filho escuta. Este se castiga só pelo fato de ficar sabendo disso. Então, mais aqui adiante no finalzinho desse subtítulo, ele diz assim que hoje em dia a camaradagem que existe entre pais, mães e filhos e que podemos observar frequentemente nos dias de hoje é uma coisa terrível para as crianças, né? Então, sim, né? Porque hoje está tudo muito misturado. Ah, eu sou muito amigo ou muito amiga do meu filho ou filha. Você tem que ser a mãe ou você tem que ser o pai, que vai poder ouvir, que vai poder dar um colo ainda, se for adulto, mas a tua função é de mãe, ou a tua função é de pai, ou a tua função é de filho, não de amigo, porque amigo, às vezes, consegue passar a mão na cabeça, dar a mão, aqui estamos juntos, né? Mas é o pai e a mãe quem coloca os limites. Na constelação sistêmica, o pai, a linha masculina, né, a linha paterna, ela está do nosso lado direito, toda a nossa linhagem paterna do nosso lado direito, toda a nossa linhagem materna do nosso lado esquerdo, né? Tudo que está do lado direito, do lado do nosso pai, avô, bisavô, tataravô, e aí vai, é para nos dar a força, porque é o homem quem dá a força. E essa coragem da mãe, da mulher, em aceitar gerar uma criança. Aceitar correr o risco. Por que correr um risco? Mesmo nos dias de hoje, né? Tá reconectando, voltou? Tá, hoje o tempo, a internet aqui não está contribuindo muito. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Pronto, voltou. Então, essa jornalista, a Gabriela, ela teve a grande sorte de poder acompanhar o Bert Helling, que é essa pessoa incrível que conseguiu sistematizar todos esses conhecimentos que trazidos, né, pela vários outros pensadores, como a Virginia Satir, o Jacob Moreno, com a psicodramaticidade, vamos falar assim. O Jacob Moreno, ele gostava muito de teatro, né? E ele usou a interpretação para a interpretação dos atores nos grupos dele de teatro para poder compreender algumas questões da vida familiar. Bom, e aí a Gabriela, acompanhando esse maravilhoso Bert Helling, nessa constelação que ela menciona aqui, Buluca, a internet aí também não tá boa, né? Mas ok, a gente vai fazendo, vai tocando. Essa constelação é uma mulher com 25 anos que diz que não é casada. Ela, aos 25 anos, ela pede a constelação, porque aos 25 anos ela faz uma cirurgia para se livrar do bócio, né? E aí, obrigada, Fábio, que melhorou a transmissão, coisa boa. Então, essa mulher, ela conta que ela passou por essa cirurgia e que, mesmo assim, ela continua a sofrer de bronquite crônica. E aí o Bert faz a constelação com ela. Não vou contar como é que foi toda a constelação, mas só para dizer que, conforme foi dito lá no início desse subtítulo, como é que as doenças aparecem. Oi, Carla! Como é que as doenças aparecem, né? Elas aparecem
relacionadas a quando a gente se vincula a uma memória que está no sistema. E se a gente está vinculado a uma memória no sistema, nesse caso aqui dessa constelação que foi mencionado, essa mulher, ela vinculou-se à memória de dor da mãe, que quando era criança, a irmãzinha dela, que ela amava muito, foi doada. Ela tinha 8 anos de idade e o pai permitiu que ela fosse embora com uma outra família. E a mãe dessa pessoa que sofre dessas doenças, a mãe dela se sentiu com a necessidade de acompanhar a irmã. Só que inconsciente, lembra, eu vou falar isso sempre. Isso tudo acontece de uma forma inconsciente. Então, inconscientemente, a pessoa, a gente acompanha e se liga à memória de dor da mãe. No caso aqui, ela não foi perseguir a mãe, né, com relação ao que tinha acontecido, mas ela sofreu de abuso sexual do pai. Eu estou aqui ajeitando a minha manta no meu colo para as minhas pernas aquecerem. Então, essa pessoa que pediu a constelação sofre dessas doenças no bócio, no corpo dela, porque ela está aliada à memória de dor da mãe. E aí ela, com esses sofrimentos, ela aliada à memória de dor da mãe, o que acabou acontecendo? O pai dela abusava dela sexualmente. E quando ela contou para a mãe pediu para fazer silêncio, para não contar nada, porque senão o pai podia ser preso. A constelação foi colocada e viu-se na constelação que essa mãe precisava entregar a filha para o pai, porque era como se ela estivesse conseguindo ter a irmã dela, que aos 8 anos de idade foi entregue a outra família para adoção. Quem estava comigo ontem à noite pode fazer uma relação dessa constelação que aconteceu, né? Então, ao final, ela diz assim, a jornalista pergunta para Albert, o senhor perguntou o que aconteceu na família da mãe e não do pai. Afinal de contas, foi o pai que abusou da filha. E aí ele fala, né, que nesse caso, o abuso de menores existe na maioria das vezes, então são 2 agressores, tanto o pai quanto a mãe. O pai porque comete o abuso e a mãe porque silencia e pede para deixar isso quieto. E essa filha desenvolve a doença. E por quê? Porque essa mãe, na constelação, mostrou que ela queria ir lá e buscar essa irmã que foi dada para adoção com 8 anos de idade. Né? Então você vê, vinculado ainda à conversa que nós tivemos ontem à noite, quem não viu está lá no IGVT gravado, toda criança precisa ser criada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família de origem. Né? Então ele termina aqui com uma frase dizendo assim, dizer isso aqui é um pouco arriscado, mas mesmo assim ele arrisca, sentindo-se culpada com relação... Não, eu diria que a mãe, ao se afastar do pai para seguir a irmã, sentindo-se culpada com relação ao marido, oferece a filha como substituta. Olha que coisa complexa, né? E mesmo assim, a gente tem o direito de colocar o dedo lá na cara do pai ou da mãe? Mesmo assim, não. Por todos aqueles motivos que eu já disse anteriormente. A gente tem que obrigatoriamente amar o pai ou a mãe com o que acontece, com o que eles fazem. Se a gente não sente isso honesto aqui dentro, não. Mas a gente precisa acolher eles, porque se eles assim fizeram, é porque eles estão alinhados a uma memória de dor.
Então eles também vêm repetindo um padrão. Acaba que no fundo todo mundo é vítima, né? A Carla tá fazendo uma pergunta aqui, Carla Rossana. Eu vou voltar aqui atrás, Carla, porque tem uma pergunta feita pelo professor Edno. Novamente, uma outra pergunta. Muitas vezes não damos continuidade às nossas vidas por julgar as escolhas dos nossos pais. Isso mesmo, eu concordo com você, professor Edno. Muitas vezes, a gente condena, né, a escolha dos nossos pais. Aí ele continua aqui. É preciso ir em frente para tirar as travas de nós mesmos. Nossa, professor Edno, é exatamente isso. É preciso seguir em frente. A gente precisa tirar essas travas que a gente próprio coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Igual aqueles 4 macaquinhos, né, que representam muito bem isso. Eu não vejo, eu não falo, eu não ouço e também eu não sinto. E aí são travas que acabam, essas travas, o nome é trava justamente por isso, né, não permite que a gente siga, porque a gente está julgando as escolhas dos nossos pais. Perfeito, professor. Obrigada pelo seu comentário. Vamos voltar aqui então à pergunta da Carla. Ok, mas com o abuso ele não foi denunciado e ficou por isso mesmo? Bom, aí esses detalhes o livro não conta, né? Porque a mãe, quando essa filha conta para a mãe o que aconteceu, a mãe pede silêncio, não fala nada, porque senão o seu pai vai ser preso. Pode ser preso, e de fato é. Então a filha engoliu isso. A mãe que teve coragem de contar para a mãe, mas de novo, na constelação mostrou que a mãe estava alinhada à memória, aquela memória daquela irmã que saiu da sua família de origem e foi ser adotada com 8 anos de idade. Então ela queria, o Bert arrisca de dizer isso, né? Ela estava entregando a filha para o marido no lugar da sua irmã. Ela fala assim, oferece a filha como substituta. É muito complexo tudo isso. A gente merecia não só um café na manhã fria, né? Mas uma garrafa de vinho, quem sabe, para poder discutir e conversar sobre isso e tudo mais muitas vezes, né? Por isso a constelação familiar, e a minha professora Ilma está aqui para me confirmar isso, a constelação familiar, ela é essa ferramenta maravilhosa, né? Essa ferramenta maravilhosa que pode nos fazer clarear e, como o professor Edno disse, tirar as travas que estão no nosso inconsciente, né? Normalmente não é consciente. E quando a gente coloca a luz, faz de conta que é uma lanterna, de novo, né? Eu vou trazer uma lanterninha para minha mesa. A gente coloca a luz em cima da questão, que a gente clareia e a gente consegue ver e tomar um pouco mais de consciência sobre isso, e aquecer e trazer para o nosso coração, mesmo que esse pai tenha feito isso, às vezes não é um pai, às vezes é um tio, às vezes é um irmão, que comete isso, às vezes é uma empregada doméstica que lá na infância abusou da criança. Quando a gente consegue olhar para essas pessoas e colocá-las em nosso coração, sem ter que necessariamente amar mesmo, né? Porque às vezes fica difícil amar, mas olhar para esse pai enquanto aquele que teve a responsabilidade da nossa vida. Nossa vida está aqui. É por causa do pai e da mãe. Muitos podem dizer assim para mim, Carla, tá bom, para você é fácil falar porque você não foi abusada. Talvez. Talvez seja um pouco mais fácil. Mas é procurar olhar a vida com um olhar mais sistêmico. E o que é esse olhar sistêmico? É um olhar em que a gente pode perceber o outro, perceber a outra pessoa enquanto alguém conectado no sistema familiar e trazendo para essa existência, ou para a existência dele ou dela,
questões que estão emaranhadas na vida. E a constelação familiar é uma ferramenta que pode ajudar no desamaranhamento, vamos falar assim, né? Tá bom? Podemos ficar aqui por hoje? Ou alguém tem mais alguma pergunta que apareceu aqui? Ah, olha aqui a Fábio sugerindo café colonial na Serra Gaúcha. Ô, Fábio, imagina, hein? Nós todos lá e ela continua aqui. Olhar para as pessoas como crianças que não foram acolhidas. Exatamente, Fábio. Olhar para as pessoas, porque todos nós temos a nossa criança ferida, né? Oi, Pátio. Nós temos a nossa criança ferida, todo mundo tem, né? A nossa criança, ela está ali feridinha, precisando ser vista, precisando ser acolhida. Inclusive esse pai abusador desse exemplo aqui, dessa constelação. Ele também tem a sua criança ferida. E não à toa essa mãe buscou esse homem para ser o pai da sua filha. Não à toa. Porque ele conseguiria fazer isso que ela inconscientemente buscava para fazer, porque essa mulher, essa mãe, essa mulher, buscava essa irmã que foi doada aos 8 anos de idade. Tá bom? Podemos ficar por aqui então? Faz sentido para vocês tudo isso? Qualquer coisa pode me chamar lá no privado e a gente conversa. Lembrando que o nosso café acontece diariamente às 10h30 da manhã. Faça frio ou não, mas eu tenho um aquecedor aqui bem bacana que está aqui atrás de mim me aquecendo. E a Genciana está dizendo que amou o café de hoje. Grata, Genciana, grata. Sim, Paty, eu vou falar agora do Telegram. Então, lembrando que diariamente esse café acontece de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não. E quem quiser me acompanhar com conteúdos relacionados à constelação familiar, ao pensamento sistêmico, vai lá na minha bio no Instagram, clica na minha bio e lá vai ter o endereço para você, clicando lá, se você tiver uma conta no Telegram, né? Precisa ter uma conta no Telegram para poder acessar o meu canal do Telegram. Então lá tem vários conteúdos que eu coloco relacionados a esse tema. Até ontem, no café de ontem, eu falei que ia colocar um vídeo, né, de agradecimento, de libertação às memórias que a gente está vinculado com os nossos ancestrais, e coloquei. A Zu, se eu não me engano é Zu o nome dela, acessou, entrou, está no meu grupo, agradeceu. Então o objetivo desse café é esse, a gente fazer um pouquinho de terapia diariamente, né? Sim, Maurício, de segunda a sexta o café, tá? O Telegram tá lá todos os dias. Ilma Ferreira, muito obrigada, você amou e eu amei a tua presença, ok? O Léo entrou agora, mas nós já estamos encerrando. Vou salvar aqui agora, então, para ficar lá no GVT. Daqui a pouquinho você pode ver inteiro no GVT. Um bom e excelente dia para vocês. Um bom café. Tchau, tchau. Até amanhã. Ah, sim. Amanhã, continuando nesse mesmo capítulo, né, que é sofrer é mais fácil do que encontrar soluções, nós vamos continuar. O subtítulo de amanhã são agressores e vítimas. Interessante, né? Porque aí ele dá uma continuidade ao que a gente conversa. E aí nós vamos terminar amanhã, olha que interessante, na sexta-feira nós terminamos esse capítulo, ok? Um beijo enorme, coraçãozinho para vocês. A Isabela Couto que faz isso, eu gosto tanto que eu acabo copiando. Coraçãozinho para todo mundo. Tchau, tchau.